Salmo 9, versículo 1 e 2, e diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Você pode se sentar. Música como instrumento de louvor a Deus. Amém? Esse é o título dessa mensagem de hoje. E nós bem sabemos que no louvor a Deus não é apenas música, não é apenas canção. Porém, é elogio, é um estilo de vida que agrada ao Senhor. Porém, na mensagem de hoje nós queremos tratar de uma forma bem rápida a respeito das músicas que têm sido utilizadas, da forma como tem sido utilizada de uma forma geral nas igrejas. Amém? Eu escrevi algo muito interessante que diz o seguinte: devemos estar cientes de que o louvor tem como objetivo único e exclusivo agradar a Deus. Não devemos cantar louvores para agradar a nossos irmãos, para agradar aos nossos pastores, nem mesmo entreter aos visitantes. Deus é o centro de nosso culto. Ele é o único alvo de nossa canção, o único que é digno de todo o louvor. Amém? Então, irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, a nossa preocupação deve ser exclusivamente para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Mas eu procurei no dicionário, mas qual a definição de louvor? A definição de louvor que eu coloquei aqui é a seguinte: celebração ou manifestação honrosa, homenagem, demonstração de gratidão. É o ato de enaltecer, glorificar a Deus e exaltar suas ações. Amém? Então, isso é o louvor a Deus. Agora, você não precisa me responder, mas responda para você mesmo. De uma forma geral, isso tem acontecido? De uma forma geral, no âmbito Brasil, isso tem acontecido? Eu creio que você tenha respondido para você mesmo: não. Porque na maioria das vezes o que a gente vê, o que a gente ouve, eu mesmo, eu estou aqui falando, mas eu mesmo já pequei muito contra o Senhor nessa área de louvor, por ignorância, por não ser convertido, não é verdade, mas também por ignorância, durante muitos e muitos anos. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, amém? E hoje eu estou aqui tratando desse assunto, que é um assunto muito importante para a igreja nos dias atuais. Mas, afinal de contas, o que é louvor? Como deve ser o louvor bíblico? Nós vamos falar sobre isso aqui, não agora, porque em primeiro lugar, no primeiro tópico a gente separou, vamos ver se vai dar tempo, 5 tópicos aqui, mas o primeiro tópico a gente que vai falar de uma forma bem rápida, bem superficial, o que não é o louvor. O que não é o louvor a Deus. O que a igreja não deve cantar. O que você, como um crente em Cristo Jesus, não deve ouvir, não deve cantar. O que não é louvor a Deus? Todo tipo de canção que contenha letras que fogem aos padrões bíblicos estabelecidos, principalmente no que diz respeito aos ensinos de Cristo e à doutrina dos apóstolos. Aquilo que está sendo cantado dentro da igreja,
aquilo que está sendo cantado num encontro, seja lá onde for, onde você estiver, ou que você está ouvindo numa rádio, por exemplo, ou que você está cantando na sua casa, está em acordo com a palavra? Está dentro dos parâmetros bíblicos, neotestamentários principalmente? Está de acordo com a doutrina dos apóstolos? Está de acordo com a doutrina de Cristo? Tem base bíblica e teológica? Se a resposta é sim, então cante sem medo. Mas se te deixa dúvida, cuidado. Cuidado. Porque Deus, o próprio Deus, ele se encarregou de deixar para nós um padrão a ser seguido. De nada adianta dizer que eu canto mas eu canto com o coração, mas eu canto de toda a minha alma. Sim, amém, mas tem que ser com entendimento. Nós não podemos cantar qualquer coisa, não podemos ouvir qualquer coisa. E, infelizmente, o que tem acontecido nos dias de hoje, o que tem sido despejado nos dias de hoje, é qualquer coisa. Uma das ferramentas extremamente poderosas, eficazes para o ensino, é o louvor. Por exemplo, antigamente, no meio do povo de Israel, o povo não tinha acesso aos escritos. E muitos não sabiam ler. Então, qual era a estratégia utilizada para que eles guardassem a lei do Senhor? A canção, a música, os salmos. Os salmos eram o hinário do povo de Israel. E hoje, o que acontece é o contrário, um desserviço. Hoje o povo não é, a maior parte do povo evangélico, que se diz evangélico, não é analfabeto. Porém, entra naquele problema que a gente tem no país, de que não gosta de ler. A maior parte da população não gosta de ler. E, infelizmente, isso inclui ler a palavra de Deus também. Fora a questão da falta de incentivo em muitos lugares que se chamam de igreja. E o povo vai perecendo por falta de conhecimento, conforme diz lá na palavra, em Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Não lê a palavra, não medita na palavra, não estuda a palavra. E qual é o resultado? Me lembrei até de uma das mensagens do pastor Geraldo, falando sobre as estatísticas do crescimento evangélico no país. Sabe o que acontece, irmãos? Muito dessas pessoas são doutrinadas por eles não gostarem de ler, por não terem um hábito de ler, por não serem exortados a ler. Sabe como é que eles são exortados? Por louvores. São ensinados por louvores. E o que é que os louvores de hoje têm ensinado? Heresia. O que é uma heresia? É algo que promove um desvio de doutrina do verdadeiro evangelho. Tira a pessoa. Não, vai por aí não. O evangelho é isso aqui, essa reta aqui. A heresia faz isso. Não, pode ir para lá. Não, pode ir para cá. A heresia tira, porque estabelece padrões que não são bíblicos. Ou ensinam meias verdades, por exemplo, algumas canções. E muitos dos que se dizem cristãos são doutrinados por canções. E começam a ter padrões que eles acham que é cristão por causa de canções que ouvem. Isso é gravíssimo. Mas o que não é louvor a Deus? Canções que tratam de vitória, canções que só falam de conquistas materiais e profissionais, canções que só enfatizam a cura, a autoajuda. Algumas vezes elas até têm o nome de Jesus,
Porém, o foco delas é enfatizar esses assuntos aqui que foram falados. E isso acaba confundindo a maioria das pessoas. Isso acaba confundindo, porque elas muitas vezes têm o nome de Jesus. Mas o cerne, o foco da canção não é Cristo. Apesar de muitas vezes, de algumas vezes, ela ter Cristo no meio ali da letra, o tema central da canção, a intenção da canção é tratar desses assuntos aqui. Então isso não é louvor a Deus. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus, irmãos. E outra coisa também, canções que são recheadas dentro desse assunto aqui ainda, de teologia da prosperidade. Eu até coloquei um versículo aqui, Marcos capítulo 4, versículo 8 e 9, diz o seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quem ofereceu as coisas desse mundo? Quem foi que ofereceu? Satanás. Ele estava oferecendo a Jesus. O que a teologia da prosperidade, o que a maioria dessas canções contemporâneas tem feito? Oferecido coisas terrenas, oferecido coisas passageiras. Então, isso não vem de Deus. Isso não é para a glória de Deus. Cuidado. Não é porque toca numa rádio dita evangélica que é de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Onde o evangelho tem sido atacado de todos os lados, inclusive pelos que se dizem evangélicos. Quem se lembra, mais uma vez citando a mensagem que o pastor Geraldo trouxe, falando sobre as estatísticas do número de evangélicos no país, muitos desses aí é esse pessoal que vive ouvindo rádio. Não estou dizendo que rádio toca 100% de heresia, não é isso. Ainda tem alguma coisa boa. Porém, na sua maior parte, não são coisas boas. Isso é um grande perigo, é um ataque à nossa fé, irmãos. A fé bíblica. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, só para recapitular, o que não é louvor a Deus? Canções que tratam de vitória, conquistas materiais e profissionais, de cura, autoajuda. Eu estava quase me esquecendo aqui. Canções que humanizam a Deus e divinizam o homem, né? Faz o contrário. Torna Deus humano e faz do homem um ser divino. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Até canção que ensina vingança tem e toca na rádio. Aí você vê o compromisso que eles têm em trazer a verdade. E não sei se toca mais, mas já tocou muito. Até canção com vingança ensina, olha só. E é ensinamento. Não está ali só para tocar, não, está ensinando, está incutindo na mente daquele que está ouvindo. Vejam o perigo. Vejam o perigo que é. Vejam a estratégia de Satanás nesses últimos dias. Agora, 2. Quais são os obstáculos que dificultam a identificação dessas canções? Falta de conhecimento bíblico é uma delas.
Eu citei Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A repetição. Irmão, o que é repetição? Você está ouvindo toda hora. Volto a falar das rádios. Você está ouvindo toda hora aquela canção tocar. Está ouvindo toda hora. Está ouvindo toda hora. Está ouvindo toda hora. E como não é uma canção de Deus, mas eu vou ousar dizer que é uma canção diabólica, ela vai trazer um dano. Não é uma canção que agrada a Deus, não é uma canção chancelada por Deus, não é uma canção autorizada por Deus, ela vai fazer o trabalho que ela precisa fazer. Então a repetição acaba impedindo a pessoa de ver o erro que existe nela. E isso pode acontecer, irmãos, até aqui com a gente. Comigo, por exemplo. Os irmãos sabem que eu tenho um acervo antigo, né? Mas pode ser que por eu já conhecer as canções por muito tempo, que eu não enxergue erros nela. A menos que alguém, né, que tenha ouvido menos do que eu, me dê um alerta. Isso pode acontecer. Então a repetição acaba criando uma espécie de barreira para que você venha identificar que aquela canção não é uma canção... é uma canção fora dos padrões de Deus. Então, isso pode acontecer. Às vezes passa. Às vezes passa. Então, essa é uma das barreiras. Como eu falei, a rádio. Então, de repente, você trabalha num lugar em que tem rádio evangélica ligado. E fica o dia todo ligado. Você ouve a canção uma vez, aí chega num determinado horário, toca de novo, aí chega no outro horário, toca de novo, aí está chegando um pouquinho antes de você ir embora, toca de novo. Repetição. Repetição. E é um método de aprendizagem de repetição, você sabe disso. E é um método eficaz a repetição. Você repete a coisa e você adquire aquela habilidade para aquilo. E olha só a estratégia. Repetindo. Vai fazer mal. Vai atacar a sua fé de alguma forma. A menos que você se defenda, a menos que você não dê ouvido a essas coisas. Eu, sinceramente, nunca pensei que um dia falaria de coisas que se dizem de Deus, né, contra essas coisas, mas infelizmente chegou esse tempo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente olha para as coisas de fora que realmente atacam a nossa fé, mas muitas vezes é aquilo que está bem próximo, que ataca muito mais do que aquilo que está fora. É igual aquela questão de você estar preparado para momentos adversos contra o seu inimigo. Mas contra alguém que está do seu lado, muitas das vezes você não espera. É mais doloroso, não é? Alguém que está do seu lado, contra aquela pessoa que você não conhece, você pode esperar alguma coisa de adversidade, mas contra alguém que está do seu lado, não. Mesma coisa são esses louvores, estão tão perto. Né? Tão perto. E eles causam um terrível mal. Terrível mal. Um outro obstáculo que dificulta a identificação, né, para muitas pessoas, é claro, talvez nem para todos, aquele cantor, né, que já tem, digamos, uma carreira já há longo tempo, que de repente lá atrás parecia ser homem, mulher de Deus. E muitas das vezes a pessoa acaba se desarmando. Não, fulana de tal é mulher de Deus, é mulher abençoada. Fulano de tal, aí ele está cantando uma canção ali, e você está adorando, achando que está adorando a Deus, e não está adorando a Deus. Poxa, mas fulano já tem tanto tempo de carreira, tantos discos gravados. É algo a se considerar, irmãos. A gente precisa olhar para a palavra, e não para fulano ou cicrano.
Amém? O nosso padrão precisa ser a palavra de Deus. Outra barreira também. Poxa, mas aquela canção me fez chorar. Poxa, no momento daquela canção eu senti algo diferente. As canções que emocionam, que tocam. Elas foram produzidas justamente para isso. Intencionalmente para isso. Eu infelizmente não fui, me arrependo hoje, num concerto musical lá no Teatro Municipal, aniversário da empresa onde eu trabalho. Houve um concerto há alguns anos atrás, eu não fui, porque achei longe e tal, não queria ir. Só que os colegas relataram que eles ouviam aquelas músicas instrumentais e alguns relatos, os caras falavam que se arrepiavam todo, sabe? Existiam momentos da música que era emocionante demais. E o crente muitas vezes ouve uma música, ouve uma canção, e só porque tem um arrepio, ou porque se emociona, ou porque faz chorar, nem sempre significa que aquela canção é uma canção bíblica. Às vezes ela está cumprindo o propósito para o qual ela foi feita. Iludir você, iludir a mim, emocionar a gente, só isso. Assim como aconteceu naquele concerto musical, de música instrumental, os relatos que eu ouvia falar, também podem acontecer com canções que não são bíblicas. E nem por isso, eu senti alguma coisa, então é de Deus. Não, nem sempre é assim. Na maioria das vezes, não. Na verdade, a gente precisa crer, A gente precisa sentir. Em primeiro lugar, a gente tem que crer. É a fé. É por meio da fé. Não estou dizendo que em algum momento você não vai sentir alguma coisa, você não possa sentir nada disso, não. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque aquela canção tocou no seu coração em algum momento da sua vida. Nem sempre aquela canção é uma canção que vem de Deus para mim e para você. Então, essa é mais uma barreira. Mais um obstáculo. A falta de análise da letra. Eu era um desses. Por ser músico, eu sempre gostei muito de ver uma banda bem tocada. Então, a primeira coisa que eu analisava era o instrumental, quando eu ouvia uma canção. E eu era cativado pela harmonia da banda, por tudo. Depois é que eu ia me ligar para a canção. Antigamente eu era assim. Até hoje eu gosto de ouvir, uma música bem tocada, mas eu deixei o meu gosto de lado, e hoje eu procuro eu busco canções bíblicas, apesar de gostar de ouvir uma boa música, um baixo, uma guitarra bem tocada, eu gosto de tudo isso, mas eu prefiro me abster de ouvir muita coisa porque eu sei que não glorifica a Deus. E se não glorifica a Deus, para que eu vou colocar diante dos meus ouvidos? Então, muitas das vezes a gente, pelo menos eu fazia assim, primeiro eu começava a ouvir o instrumental. Nossa, que legal, que maneiro, que solo maneiro. Sabe, que batida, que coisa linda. Aí depois é que eu ia me ligar na letra da canção. E talvez muitos de nós aqui, talvez não analisemos a música como eu analisava antigamente, mas às vezes canta no piloto automático. Às vezes na letra que está ali, sem analisar o que está dizendo. Não faça isso. Mas, sabe, cante com consciência, irmão. Cante, sabe, como se fosse a sua oração. Não canta, já conheço essa canção e vou embora. Não.
mas canta, sabe, analisando, pedindo, Senhor, ministra, fala ao meu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai te renovar. Até porque a maior parte das canções que cantam aqui são canções... Há essa preocupação aqui nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor, de cantarmos canções bíblicas. Então eu creio que se você prestar bastante atenção na letra que está sendo entoada, você será ministrado pelo Espírito Santo. Eu creio nisso. Deus pode falar ao seu coração, pode trazer algo. E, para finalizar, a questão dos obstáculos é a falta de prática. É fácil analisar a letra? Não, não é. Principalmente quando a gente não está acostumado. Não é fácil. Requer prática. E tempo também, junto com a Bíblia. Mas é algo que todos nós devemos fazer nesses dias. Né? Pastor Alan falou isso no domingo. Né? Traz a letra para mim. Amém. A gente deve levar a letra para o pastor Alan. Mas o ministério de louvor, cada um tem que ter essa responsabilidade de estar ouvindo uma canção, aquela canção que gosta, que quer trazer, né, para ser cantada aqui. Analisa antes. Imagina, se todo mundo pega a música que gosta, né, está ouvindo ali, de repente ouviu na rádio, gostou. Joga para o pastor Alan. Imagina, se cada um do Ministério de Louvor faz isso. Não, você tem que ter essa responsabilidade também. É claro, a gente vai obedecer, vai passar para ele. Mas antes disso, faz você a sua triagem. Antes de passar para ele, como ele, né, nos orientou. Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade. Amém? Até porque não sobrecarrega o pastor também. Amém? Em nome de Jesus. Tópico 3 agora. Na verdade, o tópico 3 ele está dentro do 1 e 2, mas eu quis separar para citar um texto para os irmãos. Música satânica dentro da igreja. Na verdade, a gente já está falando disso aqui, mas eu separei para ler um texto com vocês. Está lá em Gênesis, é um texto muito conhecido, né? Gênesis no capítulo 3, versículo 4 ao 6. Não vou esperar por causa do horário, tá bom? Eu vou lendo, Gênesis 3, do versículo 4 ao 6. E disse o seguinte: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmão, o que isso tem a ver com música satânica? Vamos analisar? Satanás diz a Eva que ela teria benefícios se ela tomasse do fruto. Tomasse e comesse do fruto. Deus disse que no dia em que ela tocasse no fruto, eles certamente morreriam. E Satanás disse que não é bem assim não, espera aí, não é bem assim não. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser igual a Deus. Pensa no benefício, olha aí. Ou seja, inflamando o ego dela. Né? O que ela fez? Tomou do fruto e comeu. Agora, ela teve algum benefício depois que comeu o fruto? Não. Satanás a iludiu para que ela comesse. Mas naquele momento ali, quem obteve êxito na ação foi ele. Todas as vezes que o homem é colocado no centro, quando Deus é tirado e o homem é colocado no centro, quem recebe não é o homem, é o diabo. Todas as vezes que vai se entoar canções
ditas voltadas para Deus, em que o homem é colocado no centro e Deus é tirado, o homem vai ter o seu ego inflado, mas quem recebe a adoração é o diabo. Então, essa é uma música satânica. Então, todas as vezes que a igreja, qualquer igreja, se reúne e entoa canções, canta músicas, cujo homem é o centro dessa canção, quem está sendo adorado é Satanás. Satanás. Então vejam como o inimigo é ardiloso. A Bíblia declara que nós não podemos ignorar os seus ardis. Então, aqui está a advertência para você que gosta de ouvir rádio evangélica. Não é uma proibição, é uma orientação. E as rádios tocam músicas antropocêntricas. Tocam. Porque elas querem vender o produto delas. Essa é a verdade. Música antropocêntrica é quando o homem está no centro. Você vai vencer, você vai ter, você tem que ter, você é vencedor. E por aí vai. Sempre colocando você, sempre inflando o seu ego, sempre dizendo que você vai ter, que você tem que ter, que Deus não pode te abandonar, que você não pode estar passando por isso, ou não pode estar passando por aquilo, que você tem que vencer, que você vai ter uma virada na sua vida. Música satânica dentro da igreja, porque Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Não, irmão, mas é que eu vi cantando uma canção lá, em tal lugar em que eu estava, em que eu vivia, e começou a cantar a canção e o fogo caiu. Fogo estranho. Se Deus não está nesse negócio, é fogo estranho. Eu estive num lugar, a convite de uma pessoa, e, para minha tristeza, tinha uma banda lá, e a banda começou a tocar. E, infelizmente, algo que eu gostava e que eu não, graças a Deus, o Senhor me transformou, não gosto mais. Começou a tocar um ritmo típico de igreja pentecostal. Aí começou aquele festival. E num dado momento, eu só prestando atenção, estávamos eu e Mariana lá. Vânia, nesse dia, estava em Tanguá. E deixou a Mariana comigo. Num dado momento, aquele homem que estava cantando, ele começou a falar, e vai acontecer, e não sei o que. Ele falou assim, vai girar. Olha aí, ó, vai girar, vai pegar, falando assim. Eu prestando atenção no que estava dizendo. Aí ele falou, vai girar, lá, girou, vai lá, vai, pegou. A mulher que estava atrás de mim começou a rodar, derrubar uma opção de cadeira. Aí Mariana ficou olhando assim para mim, pai, isso é de Deus? Eu falei, não, filha, vamos embora. Levantei e saí com uma ira daquele lugar. Depois eu fui falar com a pessoa que havia me convidado. Falei, olha, vocês precisam tomar cuidado com o que está acontecendo no meio de vocês. Aí a pessoa, fulano não tem a vida muito certa, não. Demônio. O cara invocando o demônio na frente, a mulher... Então não é porque acontece alguma coisa no momento de louvores assim, só estou citando isso como exemplo. É Espírito Santo. Que Espírito Santo, irmão? Espírito Santo. A gente precisa tomar cuidado, ter discernimento, a começar pelo que se está cantando. Porque se eu não canto aquilo que não é bíblico, quem vai agir ali é Satanás. Deus não pode agir no meio da podridão. Deus não pode agir no meio da desobediência. Ele não vai agir. Ele deu orientações para nós de como ele deve ser louvado. E a igreja precisa respeitar isso. Se não respeitar, Deus não está. É simples assim. Se não estiver dentro daquilo que Deus estabeleceu através da sua palavra, ele não está no negócio. Pode chover, cair fogo do céu, pode ter gente curada.
Pode ter gente sendo supostamente batizada. Deus não está, porque o que manda é a palavra, não são as evidências, não é a palavra que manda. Somente a Escritura. Tem que passar pelo crivo das Escrituras. Se não passar, não provém do Senhor. Pode ter gente virando cambalhota, sendo curada, sabe? Pode estar acontecendo tudo ali dentro daquele lugar. Mas se não tem base nas Escrituras, desconfie. Até porque a Bíblia declara que Satanás se transfigura em anjo de luz. Para quê? Para enganar. E ele tem obtido êxito. Porque as suas canções adentraram dentro das igrejas de uma forma avassaladora. E se não houver um arrependimento genuíno, essas pessoas vão perecer. Elas estão adorando a Satanás e nem sabem. Porque Satanás, ele não vai mostrar cara. Não vai. Não vai. A música antropocêntrica reflete o desejo do homem de servir a si mesmo, não a Deus. Um disfarce de Satanás para que pessoas o adorem, sem perceber. Ele é o pai da mentira, age com muitas estratégias e astúcia. Não podemos ignorar os seus ardis. E aqui vai um conselho para você e para mim. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cuidado. Não coloque coisas mais diante dos seus ouvidos. Assim como temos sido orientados a não colocarem coisas mais diante dos nossos olhos, cuidado também com aquilo que a gente ouve. Ainda que se diga que seja evangélico. Ainda que se diga que seja cristã. Mas, irmão, eu não posso ouvir nada? Pode. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Eu, por exemplo, eu criei uma playlist para mim. Tem muitas canções bíblicas, ainda tem. Seja no YouTube, seja na própria rádio, ainda tem. Você seleciona ela, bota no seu computador, no seu telefone, e você só ouve aquilo que você quer. É assim que eu ouço, quando dá tempo para ouvir. No meu carro também tem um CD, inclusive foi até o pastor Geraldo que gravou para mim há algum tempo atrás, que eu pedi a ele. É uma playlist de músicas que eu selecionei. Irmão, se algum dia você pode me emprestar, posso. E se você ouvir que tem algo diferente, me avisa, porque às vezes eu passo despercebido. Eu creio que todas ali são bíblicas, mas pode ser que por algum motivo passou alguma. Então, em nome de Jesus, não permita que essas coisas venham minar a sua fé, porque é uma estratégia do inimigo. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Agora, por que, tópico 4, por que o louvor atual não é bíblico? Obviamente, porque é o interesse de Satanás nisso tudo, a gente sabe. Mas uma das principais causas, 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, que diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Negócio.
Essa é a palavra-chave, negócio. Por que que a música cristã se tornou essa aberração que a gente vê hoje? Porque fizeram negócio dela. Quer ver uma coisa? Alguns dados que eu peguei. No final de 1990, a música gospel passa a ser conhecida não só pelo seu aspecto religioso e artístico, mas também pelo poder econômico, tendo em vista o encolhimento do mercado fonográfico secular e o crescimento vertiginoso do segmento gospel. Poder econômico, palavra-chave aqui, ó. Dinheiro. Outra. Em 2010, a música cristã contemporânea recebeu investimentos de 2 gravadoras seculares, o que significa que tais produtos estariam em prateleiras onde nunca estiveram. 2 gravadoras seculares injetaram um dinheiro no mercado gospel. Aí mais um motivo para que você tome cuidado com as rádios evangélicas. Sabe por quê? Porque à medida que um cantor ou artista gospel assina um contrato com uma dessas produtoras musicais, eles vão estabelecer alguns padrões que precisam ser seguidos. É assim que funciona. Para vender. Mercado, dinheiro. Eles vão estabelecer. Está lá no contrato, ó, isso aqui dá para passar. Não, isso aqui não dá. É assim que funciona, irmãos. Então, você vê que o declínio, né? É claro que isso já vinha acontecido bem antes, mas digamos que o declínio maior começou na década de 1990, quando começou-se a entender que era rentável o mercado gospel, com a comercialização das canções. Mais uma, para finalizar aqui essa parte. A Associação Brasileira para Produtores de Disco, ABPD, formada pelas maiores gravadoras e distribuidoras de mercado fonográfico brasileiro, chegou a afirmar que a música gospel é o 2º gênero mais vendido no Brasil. Venda, novamente, a palavra-chave, venda. Dinheiro, economia, investimento. Me fez lembrar de um versículo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o mundo abraçando aqui. Olha o mundo abraçando aqui. Para a gente pensar. E para finalizar, irmãos, o último tópico, 5. Então, como é que deve ser o louvor bíblico? A resposta está lá no primeiro versículo que a gente leu. E está em outro também. Bem, o que o louvor, para nós, como é a característica do louvor que deve ser entoado dentro da igreja, que deve ser entoado por mim, na minha casa, dentro do meu carro? Qual é a característica do louvor bíblico? Ele tem que falar, em primeiro lugar, quem Deus é. O que Deus faz. E ele tem que ensinar. Você quer ver? Quem Deus é? Falar sobre a santidade de Deus, justiça, misericórdia, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença e por aí vai. O que ele fez ou faz? Salvação, redenção, perdão, purificação, exaltação da obra de Cristo. Referência bíblica, como eu falei, a primeira que a gente leu. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Contarei todas as tuas maravilhas, está dizendo o quê? Quem Deus é e o que Ele faz. Está aqui, está na palavra. Contarei todas as tuas maravilhas. Eu vou falar de uma coisa. Não, você não vai cantar o que das coisas que você quer.
das coisas que você precisa, não, você vai falar das maravilhas de Deus. As canções precisam falar isso. As canções bíblicas precisam falar quem Deus é e o que Ele faz, ou o que Ele fez. Essa é uma característica de uma canção bíblica. Exaltar ao Senhor, falar o que Ele fez, o que Ele é, quem Ele é. E a segunda parte, ela tem que ter uma característica didática. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Didático. Ensinando. Animando. Admoestando, animando uns aos outros, com salmos, hinos. E como é que a gente vai fazer isso? Com a palavra de Deus no nosso coração. Então esse é o padrão que Deus espera de uma igreja bíblica. Esse é o padrão que Deus espera de todas as igrejas que confessam o seu nome. Que o louvor que nós venhamos a entoar, ou que você ouve na sua casa, precisa ter esse padrão. Falar de Deus e de todas as suas maravilhas, falar de Cristo, trazer doutrinas bíblicas, teológicas, para nos ensinar, para consolidar a nossa fé. Olhei para o Cleverson, lembrei de uma canção que a gente cantou lá em casa no sábado, Colossenses, se não me falha a memória, 1:27. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério. É Cristo em nós, a esperança da glória. É um versículo, mas também fizeram uma canção dela. Sabe, me dá uma alegria quando eu canto isso, quando eu canto essa letra. Sabe, parece que renova minhas forças. É a palavra de Deus, irmãos, viva, poderosa, eficaz. Então a gente tem que se encher da palavra. A gente precisa se encher da palavra, a gente precisa se encher de doutrina bíblica. Então, para finalizar, Salmo 119, versículo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Uma outra coisa também que eu escrevi aqui. Se a música carrega uma função tão importante, que é solidificação da palavra em nosso coração, nossas canções precisam ser carregadas da mensagem do Evangelho. As letras devem ser repletas de conteúdo das Escrituras. Agora, finalmente, como diz o nosso pastor Sandro, finalizando, um versículo que todos nós conhecemos aqui e citamos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Romanos 11:36. Então, irmãos, aqui foi apenas um resumo, né? Quem sabe, né? Algum dia a gente se aprofunda um pouquinho mais nesse assunto, que tem mais coisas para serem faladas, mas eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando ao coração de cada um dos irmãos. E se porventura os irmãos tiverem alguma dúvida em relação a alguma canção que estiver ali, né, procura para o nosso irmão Cleiton, até mesmo o nosso pastor, né, que eu creio que eles podem nos orientar melhor, te orientar melhor. Ou se você ouvir alguma coisa, pode falar comigo também se você quiser, tá? Mas em nome de Jesus, evite a todo custo aquilo que não nos dá esperança, aquilo que não vem de Deus. Amém?
tomemos muito cuidado com as estratégias do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Amém? A Deus toda a glória.